Salve, salve pessoal, sejam novamente bem-vindos aqui no canal Mais Seguro. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Rafa Silva e hoje nós vamos tratar de uma dúvida que eu sempre recebo, principalmente de novos corretores, como de corretores que já são atuantes no mercado, porém atuam em outros ramos de negócio que não seguro de vida. A dúvida é a seguinte: Rafa, por que eu tenho que conhecer o cliente antes de ofertar o seguro de vida? Se você é um desses, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos sanar essa dúvida de uma vez por todas. Você corretora que está me assistindo, você também tem essa dúvida? Normalmente o que eu escuto é mais ou menos assim: vender seguro de vida já é algo que não é tão fácil, mas aí eu ainda ter que conhecer o cliente para poder oferecer o produto? Aí não, aí já dificulta, né? Por isso que eu prefiro não vender. Se o cliente pedir, eu faço. Caso contrário, eu prefiro não vender ou não ofertar o seguro. Gente, acreditem ou não, isso é uma verdade. E como eu já disse para vocês, é muito comum eu ouvir isso de corretores novos e também corretores que são atuantes em outros ramos de seguro. Olha só, mesmo se eu não fosse um especialista no assunto, eu pensaria da seguinte maneira: conhecer o cliente mais a fundo seria uma excelente oportunidade para eu poder comercializar vários produtos, não somente seguro de vida. Afinal, eu ia ter subsídio suficiente ao conhecê-lo e assim ofertar diversos outros produtos. Gente, não seria muito mais fácil se nós pensássemos exatamente assim? Um outro fato que eu percebo, pessoal, já começa lá na Escola Nacional de Seguros, na ANS. Ali, todo o embasamento que a gente recebe é um embasamento muito técnico sobre os ramos de seguros. Não tem ali uma vivência, uma prática comercial. A começar pelos próprios professores. Pelo menos na minha época, a grande maioria que atuava no mercado de seguros atuava na parte técnica das seguradoras. Parte de subscrição, gestão de riscos, etc. Aqueles que eram de fato corretores de seguros, daria para contar nos dedos de uma meia mão aqueles que atuam com seguro de vida. Mas veja só, isso não é uma crítica, tá? Muito pelo contrário, eu quando eu tirei a minha certificação pela ANS, foi no modelo presencial, foi uma experiência fantástica, eu gostei bastante. E eu tenho hoje amigos corretores desde aquela época. Então assim, seria só uma sugestão para a ANS olhar um pouquinho para essa questão prática, porque quando o profissional se formasse, ele ia ter um pouco mais de subsídio do que é determinado, do que é cada um dos ramos de seguro. Mas tudo bem, vamos voltar ao tema. Eu tenho certeza que você já ouviu aquela frase que chega até a ser um jargão, né? Conheça o seu cliente. Eu posso apostar, inclusive, que você está aí balançando a sua cabeça, dizendo que sim. Então, gente, vamos partir de um princípio que essa é uma premissa de vendas, que todo vendedor precisa obrigatoriamente conhecer o seu cliente, independente de segmento de atuação, independente de produto ou serviço, não importa, precisa conhecer o cliente. E não somente para poder fazer boas vendas, principalmente fidelizar e não correr o risco de perder o cliente simplesmente porque não o conhecia e não tinha esse relacionamento mais próximo. Como assim? Tô entendendo nada. Mas vamos falar aqui especificamente do Vida. Eu vou te dar alguns motivos para que você tenha sim o interesse de conhecer o cliente antes de sair ofertando cálculos aleatórios. Sabe aqueles cálculos com tamanho PMG de preço? Desde o mais baixo até o mais alto? Porque aí assim não tem questão do cliente ficar reclamando de preço. Dependendo da temperatura da negociação, você tira lá o preço M ou P e tá tudo bem. Gente, aí eu pergunto para vocês, faz sentido a gente ofertar algo que não vá ao encontro daquilo que o cliente realmente precisa, daquilo que ele necessita? E aí, gente, independente de preço, tá? Então, esse já é um bom motivo para você conhecer o seu cliente antecipadamente. Quando você o conhece, você entende a real necessidade dele. E aí você consegue mensurar e ofertar o que de fato ele precisa para aquele momento da vida dele. Nem a mais, nem a menos.
conhecendo o seu cliente e apresentando a sua necessidade, você não discute preço. Você apresenta aquilo que ele precisa. Agora, caberá a ele se vai escolher ou não cobrir na totalidade a necessidade dele ou parcialmente. Aí vocês começam a entrar na negociação. É verdade. Quando você conhece o seu cliente, você pode ofertar seguros e você ter a feliz oportunidade de ele contratar com prêmios maiores. Olha só, vamos fazer um exercício aqui. Vamos supor que você não me conhece e tivesse que apresentar um seguro para mim agora. O que você me apresentaria em termos de capitais, coberturas e preço? Eu não assumo esse BO. Pensa aí e responde para você mesmo. Agora um outro cenário. Vamos supor que você me conhece. Você sabe que eu sou casado, que eu tenho 2 filhos, um de 2 e o outro de 11 anos. Eu sou um empreendedor, tenho uma boa renda, uma excelente profissão. E aí? O que você me apresentaria agora? Percebe, gente, como não é difícil? Até num exercício simples como esse, eu posso afirmar que o primeiro seguro que você me apresentaria, com certeza, seria diferente do segundo com as informações que você tinha. Você ofertou, você deu a ele aquilo que de fato ele está procurando e precisando. Um outro motivo bem legal, pessoal, quando você conhece o seu cliente, é muito provável que ele vai perdurar contigo por muitos e muitos anos. Sabe, esse trabalho mais consultivo, ele é um trabalho que eu falo que é uma relação de confiança. É pensando no longo prazo. É um acompanhamento. Você mostra para o seu cliente que o interesse dele sempre está à frente do seu. Isso faz com que ele não pense que você é só mais um vendedor tentando vender mais alguma coisa para ele para ganhar a comissão. Muito pelo contrário, gente. Eu costumo dizer para os meus clientes que os meus filhos vão vender para os filhos deles, porque é uma relação de confiança. Você o acompanha ao longo do tempo, trabalhando e ofertando aquilo que vai ao encontro da necessidade dele de acordo com o momento de vida dele. Eu tenho cases de clientes que começaram comigo quando eram solteiros. Hoje eles são casados e com filhos. Se eu te contar o seguro que eu ofertei para eles lá, que eles compraram lá atrás quando eram solteiros, comparado aos seguros que eles possuem agora, você vai querer vender só depois, de fato, de conhecer o cliente. Gente, vocês me conhecem já, né? Então, chegou a hora do quê? Do like. É isso aí. Clica no joinha agora, vai. Não esquece de você deixar o seu comentário, compartilhar o nosso conteúdo e fazer com que essa comunidade cresça a cada dia. Tamo junto. Um outro motivo, gente, para vocês conhecerem os seus clientes antes de ofertar o seguro de vida, é o seguinte, ele virando o seu cliente, se tornando seu cliente, ele vai te recomendar muita gente, é natural. Quer ver só? Vamos para um outro exercício. Você recomendaria alguém do seu relacionamento próximo para um vendedor que só quis fazer uma venda para você? Ele colocou o interesse dele em primeiro lugar ao invés do seu, fez a venda, ganhou a comissão dele e tchau, nunca mais teve contato? Não. Eu acredito que não, né? Eu, pelo menos, não recomendaria. Agora, por outro lado, você recomendaria alguém, um vendedor, um corretor de seguros, que foi cordial, pontual, colocou o seu interesse na frente do dele, quis primeiro te conhecer antes de apresentar qualquer situação, entrar no foco comercial? Você comprou o produto, ficou satisfeito. Você recomendaria alguém, um profissional desse gabarito? É natural, chega a ser natural, né, gente? Mas na maioria das vezes, para esse tipo de cliente, só não esquece de um detalhe, tá? Peça a recomendação, que aí sim a coisa vai fluir, ele vai te passar bastante nome e você vai ter bastante gente aí para trabalhar e proteger, beleza? Um último motivo que eu quero deixar aqui para vocês, e isso eu já dei um spoiler lá no início, é o seguinte: conhecendo o seu cliente antes, você vai ter informações preciosas para poder fechar outros negócios. E, gente, olha só, eu já disse isso em outros conteúdos. O seguro de vida, para mim, ranqueando e comparando aos demais ramos de seguro,
é o seguro mais difícil de ser fechado. Então, quando você o fecha, naturalmente os demais serão mais fáceis. Sabe por quê? Porque você vai ter todas as informações, ou espero que tenha. Um exemplo, quando eu faço a entrevista inicial, além de eu perguntar tudo, estrutura familiar, renda, despesa, tudo, eu pergunto para ele o seguinte: quais os outros seguros que você consome? Ele vai me falar tudo isso em tom de bate-papo, tá, gente? Ah, eu tenho seguro residencial, eu tenho seguro da minha empresa, eu tenho seguro para os meus celulares, enfim. E eu vou anotando. Até se ele tem um cachorrinho, geralmente às vezes acontece de estar na residência, às vezes até em reunião online a gente vê, você tem seguro para o seu pet? Seguro, plano de saúde para o pet? Vou anotando, gente. Por quê? Quando eu tiver a oportunidade, ele fechou o mais difícil. E nessa relação de confiança, naturalmente você pode fechar outros negócios. Claro, com muito respeito aos outros profissionais que são detentores dessas apólices. Então, é oportunidade que você tem. E vai que, de repente, o cliente não tenha. Você anotou, você viu que ele é empresário, que ele tem carro, que ele tem casa. Enfim, para resumir, conheça o seu cliente. Ah, beleza, Rafa, tá bom, já entendi que eu tenho que conhecer o cliente. Eu cheguei até aqui no final desse conteúdo. Mas e aí, como é que eu faço isso de maneira estruturada? É claro que eu vou te dar o caminho das pedras, né? Aliás, eu já dei. Terminando esse conteúdo aqui, assiste esses 3 conteúdos que estão aparecendo aí para você em algum lugar da tua tela. Nesses conteúdos, eu ensino um passo a passo de como você vender seguro de vida. Aliás, é exatamente assim que eu faço, tá, gente? E aí, se você precisar de qualquer coisa, uma ajuda, um socorro, me chama. Deixa aqui nos comentários, me chama nas mídias sociais, me manda um direct e eu estou à sua disposição para te ajudar. Pode ser que demore um pouquinho para eu te responder, mas eu vou te responder, eu faço questão. Então, não deixe de me chamar se precisar de alguma coisa. Agora, minha gente, eu vou dar uma descansadinha, preparar o próximo conteúdo e eu espero te ver por lá. Beleza? Tchau!